Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Eu sou Antônio Poeta, né? Oh, glória a Deus, a maioria já me conhece, né? Glória a Deus, engrandecido seja Deus, né? Deus me deu esse dom maravilhoso, a qual eu agradeço a Ele todos os dias. Oh, aleluia, Ele mesmo é o motivo, é a inspiração das minhas poesias. Oh, glória, meus queridos, eu queria contar aqui em rápidas palavras, senão o vídeo fica muito comprido, né? Um pouquinho da minha vida, da minha trajetória terrena. Oh, aleluia, eu nasci em 1963, um vilarejozinho, numa vila, município de Crateús, Ceará, né? Oh, aleluia, um lugar muito lindo, que sinto muito saudade de lá, né? E com 3 meses de idade, perdi minha mãe, ou seja, não cheguei a conhecer. E meu pai me deu para outras pessoas me criar, não sei porquê, porque ele criou os outros irmãos e de mim ele pôde se desfazer. Também não quero entender, né? Glória a Deus. E a outra família era pessoas humildes, né? Trabalhadores, experimentavam no trabalho, pessoas do campo, né? Vivia na fartura, né? Comendo mel de abelha, feijão com farinha e rapadura, né? Abóbora, glória a Deus, que lá chama girimum, oh, aleluia, ou seja, vivia na fartura, né? Leite de cabra. E com 8 anos de idade, a minha segunda mãe, que cuidava muito bem de mim, que me dava carinho, oh, aleluia, também morreu, né? Aí eu fiquei só, né? Só eu e Deus. E não foi fácil, a luta foi grande, perseguições sem causa, né? Tanta calúnia, tanta injustiça. Meu pai, né, que era o meu segundo pai, se casou novamente e eu não sabia, inocente, o que vinha pela frente. Só Deus, para ter misericórdia, foi um inferno para mim. E foi necessário sair da minha casa, mais ou menos 15 anos de idade, né, já tinha mais ou menos, minha mãe morreu com 8 anos, eu tinha 8 anos, meu pai passou mais uns 2 anos, uns 11 anos de idade, mais ou menos, né? Que quando meu pai casou, tinha uns 10 para 11 anos, né? Era um sonhador, fazia muitos planos, oh, aleluia, lutando para vencer o desengano. E meu pai casou e eu vivi mais ou menos 2 anos com eles. Aí não aguentei, foi preciso sair de junto deles, né, por causa da madrasta, né, que lá eles dizem que só o nome basta, não tenho nada contra. Oh, aleluia, e sofri muito, né? Fui trabalhar com os outros, com as outras pessoas para sobreviver, né? Trabalhava só, ganhava para comer. E quando tinha, né? Quando não tinha, eu lutava para sobreviver, ou seja, saía esgurejando, como diz o cearense, né? De casa em casa, em busca de uma migalha que caía da mesa. Oh, glória a Deus. E daí por diante, né? Eu resumi, né? Porque senão ninguém vai assistir esse vídeo, né? E depois vaguei, né? Como falei, fui injustiçado, condenado, humilhado, massacrado, né? Depois veio uma bisavó minha também que se irmou comigo, eu nunca vi, me condenava, dizia que eu maltratava, né, que eu feria ela, tudo mentira, né? E o que eu fazia? Simplesmente eu corria para um lugar afastado e orava a Deus e falava: Senhor, todo mundo aqui no município está contra mim, né? E se continuar desse jeito será o meu fim. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque todo mundo ficou contra mim, meus parentes, todo mundo, né? Oh, aleluia. E
mesmo sem eu entender, né, por que tudo isso, eu tinha esperança de um dia vencer. Eu era um sonhador assim como José. E quando foi para essa minha bisavó morrer, né, eu não sei por que ela se arrependeu e os filhos dela ela não mais conheceu, só conhecia eu. Só que eu estava longe já, né? Nessa época eu estava em Fortaleza. E eu não sei o que aconteceu, eu trabalhava numa empresa lá e quando ela entrou em sentinela, porque lá no Ceará quando a pessoa morta é desenganada, já entra em sentinela, né? Às vezes já passa até um mês para morrer, mas as pessoas toda noite já estão ali na sentinela. Né? E eu, quando entraram na sentinela dela, né, que foi desenganada, que já estava ali para morrer, eu sem saber pedi conta do meu trabalho e voltei para aquela Crateús. E quando cheguei lá, fiquei sabendo por uma tia minha, né, tia Mimosa, que também já se foi, né, está com Deus. Né? Nunca vi uma mulher tão serena daquele jeito. A mulher, você se sentia bem de estar do lado dela. Sabe aquela pessoa que você se sente feliz quando vê? Ela era assim. É pena que você não pôde conhecer. Pois é, aí ela me avisou, né, que a Neném, o nome dela era Neném, que ela estava morrendo. E eu fui lá para Santana. Glória a Deus, cheguei lá, na realidade não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de Crateús para Santana. Eu preciso falar lá com meus primos, que era político lá, para me levar. E quando eu fui chegando, alguém veio me encontrar, uma tia minha dizendo, olha, Neném está se acabando, está só a te esperar. Pois chama dia e noite por você e não quer se calar. E eu, sem nada entender, cheguei até lá, né, ou reunido na sala, aleluia. E de repente ela estava no quarto, deitada numa rede. Né, eu cheguei, estava com sede, pedi água primeiro e bebi. Né, e entrei ali dentro do quarto. Né, e ali entrei e nada senti. Aleluia, eu também não consegui entender por quê. E quando eu falei, ela não conhecia mais os seus filhos, né? Nem a voz dos seus filhos. E quando eu falei, aleluia, ela me conheceu. Eu vi que do seu rosto uma lágrima sólida desceu, uma lágrima grossa, né? Aquela lágrima de sofrimento, de arrependimento. E ela estendeu a mão e me deu a sua mão, eu também peguei na sua mão. E quando eu peguei na sua mão, ela apertou. Naquele momento, Deus o levou. E eu peguei, ajudei a tirar ela da rede, colocar na mesa lá, funcionava assim. Né? Pelavam na mesa, né? Faziam lá a mortaia, como eles falam, e depois colocavam na rede e levavam para o cemitério. Depois que terminou tudo, eu peguei minha muda de roupa, né, que eu só tinha uma sandália velha, uma calça velha e uma camisa, né, e mais uma muda de roupa na mochila. Né. Saí e voltei, né, lá para Fortaleza novamente. E, como eu falei, o vídeo já está com 8 minutos e 31. Se passar de 10 ninguém vai assistir. Aí eu quero aqui, como se diz assim, me falha a memória, né, no momento, mas eu quero, como se diz assim, terminar, né? Quero terminar dizendo que hoje sou casado, né, tenho filhos, né, quase 40 anos, mas ainda continuo lutando pela sobrevivência. Sou condenado, humilhado ainda, não estou aqui dizendo por quem, estou dizendo que ainda sou, e tem muitas coisas que eu faço, que as pessoas me condenam, né? Eu já estou acostumado com essa cena, é como se eles quisessem que eu faça o que eles querem, não o que eu quero. Né? Às vezes, quando eu faço, meus queridos, algo ilícito, que dizem que é ilícito, eu faço se for para a minha sobrevivência, se for para mim comer. Eu confesso para vocês, ou para você, que eu ganho bem, mas salário comprometido, né? Todos sabem a facilidade que um funcionário público tem, né?
São tantas facilidades que você finda indo mais além, se enroscando, e isso foi o que aconteceu comigo e agora estou pagando. Passando por lutas grandes, às vezes fazendo coisas que se dizem lícitas, muitos dizem que é ilícito, né? Mas eu faço baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o salmista Davi entrou numa seara, uma roça de milho, né? Onde tinha melancia, todo tipo de legumes, né? E comeu ali, fizeram ali uma varredura ali, né? E saiu impune, porque eles estavam com fome. Da mesma maneira também diz que ele entrou no templo e comeu o pão da propiciação, que era digno só para os sacerdotes. Mas ele foi lá e deu bote, comeu. Estavam com fome, também saíram impune. Então, se eu faço alguma coisa que dizem que não é lícito, só se for para matar a minha fome. E se for, há uma base na palavra de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Até esses meus vídeos aqui que eu faço, sou condenado, massacrado, humilhado, né? As pessoas julgam, dizem que não é de Deus, não é da parte de Deus, né? que é isso, aquilo, outro, né? Mas eu continuo, como na época de criança, ainda tenho esperança, continuo sonhando, assim como José, que as coisas hão de mudar, né? Como eu falei, trabalho há 22 anos, sou guarda civil municipal, sem nenhuma falta, salário bom, considero o salário um salário bom, mas nunca desfrutei do meu salário, nunca desfrutei, né? Necessito trabalhar, fazer outros bicos, né? Pela sobrevivência. Como diz a Escritura, ganho meu pão com risco de vida. Oh, aleluia, engrandecido seja Deus de todos os lados. Eu ganho meu pão com risco de vida, mas é por uma boa causa. É pela minha sobrevivência. É pela minha sobrevivência. Porque existe um dizer que saco vazio não tem como encher. Você põe ele assim, ele cai. Então é necessário que o saco esteja cheio, né? Para que a pessoa não venha necessitar do que é alheio. Não venha pedir, né? Aí a pessoa diz assim, mas vai entender, não ganha bem, não está trabalhando. Então é aquilo que eu falei. A melhor coisa que tem é a pessoa não ficar julgando. É a pessoa ajudar, a pessoa procurar solução para solucionar o problema, né? Não vir com crítica. Se você vem com crítica, mas que seja construtiva, e que além das críticas você venha trazendo também a solução. Senão de nada adianta não, meu querido. De nada adianta. Oh, glória a Deus. E encerrando aqui, né? Quero resumir aqui, eu já resumi, né? Encerrando aqui, eu quero dizer que eu vivo porque Deus existe. E é a única causa de eu não ficar triste. Oh, glória, engrandecido seja Ele. Ele é a solução para mim e para você, meu irmão. Deus abençoe.